Após se frustrar com uma queda nos pênaltis na última edição da Libertadores, o São Paulo agora está indo ao mercado para trazer reforços para que Luiz Ubeldia faça o tricolor brigar por todos os títulos nessa temporada. Sem tanto dinheiro para investir, o São Paulo tem tentado contratar de maneira mais estratégica. E você verá os jogadores que podem chegar para o elenco da equipe do Morumbi nesse vídeo aqui. Antes eu queria falar um pouquinho sobre o elenco do São Paulo. É um elenco que desde a temporada passada a diretoria já tem trabalhado para desinchar um pouco. Tanto que muitos jogadores que estavam emprestados pelo São Paulo e voltariam agora em 2025, o clube liberou ou rescindiu. Então já é um caminho importante para o clube poder principalmente ir aos poucos aliviando a folha salarial. Esse é um ponto importante porque o São Paulo não é um time hoje que está, por exemplo, nadando em dinheiro. Até por isso, o São Paulo, indo ao mercado, tem que ir de maneira muito pontual. Não é um time que hoje, por exemplo, vai ao mercado e vai trazer um pacotão de reforços, como o Cruzeiro, por exemplo, está fazendo. Nada disso. O São Paulo hoje age de maneira muito mais pontual e estratégica. Senão, a conta não vai fechar. Eu acho que hoje o São Paulo tem um time competitivo. Não digo que é um dos melhores times do Brasil, mas é um time que ele tendo todas as suas peças à disposição, consegue sim bater de frente com Botafogo, Palmeiras, Flamengo e o restante. Vamos lá então, começando pelo sistema defensivo, quero começar destacando a lateral esquerda, onde o São Paulo está avançando por 2 jogadores para essa posição. O primeiro é o Wendel, lateral esquerdo que aqui no Brasil surgiu no Grêmio e desde então está no futebol europeu. Defendeu primeiramente o Bayer Leverkusen da Alemanha e hoje está no Porto, lá em Portugal, inclusive em fim de contrato. Jogador de 31 anos que teve algumas chances com o Dorival na seleção brasileira em 2024. Como ele está nos últimos 6 meses do seu contrato, o São Paulo até já acertou com ele um pré-contrato. O que o tricolor busca agora é antecipar essa vinda dele, para que, ao invés de ele vir na metade do ano, ele chegar agora para o começo da temporada mesmo. São Paulo busca essa liberação antecipada junto do Porto. Outro lateral esquerdo também muito perto do São Paulo é o Enzo Dias, lateral esquerdo argentino de 29 anos. No caso do Enzo Dias, ele está chegando do River Plate da Argentina, por empréstimo de uma temporada, com o São Paulo tendo a obrigação de compra dele caso ele bata determinadas metas. Lembrando que, por sua vez, o São Paulo está mandando pro River Plate o meia Juliano Galopo, que foi pouco aproveitado na última temporada. Então é uma negociação que tanto o São Paulo quanto o River estão satisfeitos no momento. No caso do Enzo Dias, ele pode ser anunciado oficialmente a qualquer momento. Dessa forma, o São Paulo vai reformulando totalmente a sua lateral esquerda, trazendo 2 nomes experientes, rodados e consolidados. Na lateral direita, o tricolor também quer apresentar novidades para 2025, até porque, por exemplo, o Rafinha, que era um jogador importante, liderança, foi embora do clube, não chegou a um acordo para sua renovação. Então o São Paulo busca 2 nomes nesse momento e são 2 jogadores de perfis diferentes, currículos bem diferentes também. O primeiro é o Natanael, ele tem só 23 anos e ele foi destaque agora em 2024 na Série B pelo Coritiba, jogador de potencial pelo qual inclusive o São Paulo já fez proposta. Em 2024 ele disputou 48 jogos pelo Coxa, marcou 2 gols e deu 6 assistências. Tem contrato com o Coritiba até o final dessa temporada. O outro lateral na mira, que é um jogador aí, como eu disse, de perfil diferente, é o argentino Gonzalo Montiel. Jogador que já é até sonho do São Paulo há muitos anos. Ele passou pelo River Plate aqui na América do Sul e na Europa. Tá no Sevilha hoje, mas chegou a ser emprestado ao Nottingham Forest da Inglaterra na temporada passada. Jogador de muita agressividade, chega muito bem ao campo de ataque. Foi, inclusive, o autor do gol do título da Copa do Mundo com a Argentina em 2022. Ele quem bateu o pênalti decisivo. Muito bom jogador, principalmente para nível de América do Sul. É um jogador que chegaria e resolveria tranquilamente a lateral direita do São Paulo. No caso do Montiel, é uma negociação mais difícil. O Sevilha, nesse momento, só quer liberar o Montiel se for de maneira definitiva, ou seja, uma venda, e pedem valores que para o São Paulo hoje são valores que dificultam, atrapalham. Porque, como eu disse, o São Paulo não está lá nadando em dinheiro.
tá com vários problemas financeiros. Um ponto interessante a ser destacado no caso do Montiel é que lá no Sevilha ele não é titular. Ele alterna entre titularidade e reserva, tanto que tem 9 jogos nessa temporada. Indo para o meio-campo, o São Paulo busca repatriar um jogador que passou pelo tricolor e deixou saudades em muitos torcedores. No caso, o volante Thiago Mendes, que aqui no Brasil, além de ter jogado no São Paulo, jogou também no Goiás. Na Europa, passou pelo Lyon da França, por exemplo, e hoje está no Al Rayyan do Catar, estando nesse momento nos seus últimos 6 meses de contrato. Mesma situação do lateral esquerdo, o Wendel. Então, até pela identificação que o Thiago Mendes tem com o São Paulo, o tricolor acredita que a contratação do volante pode ser absolutamente possível. Ele está com 32 anos e pode fazer várias funções no meio-campo. Nesse momento, ele se recupera de lesão e até por isso tem só 5 jogos nessa temporada lá no futebol catarí. Falando em repatriar, o São Paulo teve sucesso na negociação pelo meia Oscar. Oscar, que já foi jogador de seleção brasileira, Chelsea da Inglaterra, passou os últimos 8 anos defendendo o Shanghai Port da China, com números incríveis, tanto em participações em gols quanto na sua conta salarial. A verdade é que Oscar chegou a ser até um dos jogadores mais bem pagos do mundo, só para vocês terem uma ideia do quão absurdo era o contrato dele lá na Ásia. Agora ele volta ao São Paulo após o fim do seu contrato na China, vai ser sim um dos jogadores mais bem pagos do Brasil, mas é um jogador que chega e promete, porque todo mundo sabe da capacidade técnica dele, principalmente unindo Oscar e Lucas Moura. Então, o jogador de 33 anos está de volta ao Morumbi com contrato até o final de 2027. Chega já com status de craque e principal contratação da temporada. A gente fica curioso agora para ver como o Oscar vai se sair jogando no Brasil, porque, querendo ou não, o nível da China é inferior tecnicamente falando, fisicamente, mas os números dele por lá eram muito bons, eram assustadores até. Na última temporada dele de Xangai, ele disputou 35 jogos, marcou 15 gols e deu 25 assistências. Se ele conseguir, aqui no Brasil, fazer pelo menos metade disso, certamente os torcedores são paulinos já estarão satisfeitos. E o último nome que eu coloco aqui nessa lista é um jogador que o São Paulo sondou, mas está ciente da dificuldade em contratá-lo, que é o meia atacante argentino Paulo Dybala. Campeão de Copa do Mundo, jogador que foi multicampeão pela Juventus, hoje está na Roma da Itália, estando também nos seus últimos 6 meses de contrato. Qual que é o problema na história do Dybala? O São Paulo sondou o jogador, mas uma negociação por ele hoje é muito difícil. Primeiro, é um jogador caro. Segundo, até pela idade dele, 31 anos, ele ainda tem muito mercado na Europa. Tanto que até para essa janela de transferências de janeiro, o nome do Dybala tem sido fortemente ligado ao Galatasaray da Turquia. Então, como eu disse, o São Paulo, pela situação financeira que tem hoje, teria certamente grandes dificuldades para avançar por um jogador desse quilate. É que no caso do Oscar, ele estava já em fim de contrato e ele já tinha uma ligação com o São Paulo, então isso ajudou em toda essa história dele voltar para o Brasil e voltar para o tricolor. No caso do Dybala, seria outra história. E assim também, não é como se o Dybala tivesse escanteado na Roma, nada disso. Está sendo aproveitado, foi titular no último clássico contra a Lazio, totaliza na temporada 5 gols e 2 assistências em 21 jogos. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses nomes que eu disse que podem chegar ao São Paulo para 2025 e no caso o Oscar que já chegou. O que você tem achado do posicionamento do São Paulo no mercado? Acha que com esses nomes o tricolor conseguirá montar um time competitivo para essa temporada? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!